Muitas pessoas paralisam a sua vida pelo fato de terem falhado em algum momento. A dor da acusação, o peso da culpa batendo no coração, as impedem de orar, de ser produtivos na obra do Senhor. Mas você sabia que você não precisa mais sofrer o peso dessa culpa? Ficou curioso? Então é sobre isso que nós vamos falar agora. Fala galera, aqui quem vos fala é Robson Guilherme e você se encontra no meu. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre justificação. E por que esse tema ele é tão importante? Por que esse estudo é um divisor de águas considerado por mim? Porque a Bíblia ela nos informa, por parte do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo 5, no versículo de número 10, e também por João, no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 12 ao 15, que nós iremos nos apresentarmos diante do Senhor para sermos julgados por Ele. E aqueles que se acharem culpados diante desse julgamento serão condenados pelo Senhor. Deus usará livros que registram as nossas obras, que registram as nossas atitudes desde o dia do nosso nascimento até o dia da nossa morte. E Deus tomará isso como base para fazer o julgamento de todos os seres viventes. E Deus vai levar em consideração todas as nossas obras. Todas as nossas obras. Tudo que a gente fizer. E eu quero usar aqui como base 3 exemplos de pessoas que serão condenadas por Deus nesse grande julgamento feito pelo santo e eterno Deus. O primeiro exemplo são as pessoas que são injustas. Pessoas injustas. E antes que a gente crie uma ideia de injustiça, que eu sei que nós já temos, eu quero usar uma que eu acho muito comum nos nossos dias. A injustiça pode ser traduzida como tratar as pessoas de forma diferente. Como assim? Eu trato alguém que tem uma posição social, financeira ou até mesmo de cargo, de um jeito, e alguém que não tem nada, não tem dinheiro, não tem cargo, não tem nada a me oferecer, eu trato de uma outra maneira. Esse eu trato bem, esse eu menosprezo. Isso é uma normalidade no nosso dia, Mas vamos pular esse assunto aqui. O segundo exemplo de pessoa que será condenada, além dos injustos, são os maldizentes. E ser maldizente pode ser traduzido de 2 formas. Que é a pessoa que fala mal da outra pelas costas, aquela pessoa que espera a pessoa sair de perto e começa a denegrir a sua imagem, começa a falar mal, começa a colocar até inverdades a respeito de alguém. E uma segunda forma de ser um maldizente é alguém que deseja o mal. Aquela pessoa que fica rogando praga para a vida da pessoa, não merece não, tomara que quebre a cara mesmo, isso daí não vai para frente não, ele vai ver, daqui a pouco ele se quebra. Essas pessoas que ficam maldizendo, jogando praga, jogando maldição sobre a vida das pessoas, esse tipo de gente também não vai herdar o reino dos céus. E o terceiro tipo de pessoa que não vai herdar o reino são as pessoas que são omissais. Omissão é se ausentar de fazer algo que precisa ser feito. É olhar uma coisa e falar, poxa, isso daqui deveria ser consertado. Mas você sabe que precisa ser consertado porque o risco que aquilo está apresentando é muito grande. Mas o que você faz? Isso aqui não é responsabilidade minha não, alguém vai mexer, alguém vai fazer e vai embora. Então deixar de fazer também será um critério usado por Deus para condenar o ser humano. E cá entre nós aqui, quem entre nós, entre eu e você que está me ouvindo,
que talvez não cometeu um desses pecados. E se nenhum desses, eu vou deixar uma lista que vai aparecer aqui, de textos bíblicos que apresentam pecados que serão condenados pelo Senhor. Eu tenho a certeza que você vai se encontrar em alguns deles, assim como eu me encontro. Então, se Deus vai levar isso em consideração, e isso será a causa da condenação do ser humano, e se nós já fizemos isso, pronto, estamos lascados. Nós já estamos condenados. Nós nem precisamos ir diante do tribunal de Deus. Nós já temos a certeza que já era, deu ruim, não tem solução. Foi exatamente isso que os discípulos falaram para Jesus. Uma certa feita, Jesus ele vai exortar ao povo em relação aos ricos, pois o jovem rico acabou de ir embora e decidiu viver a sua riqueza. E os discípulos vão dizer: Senhor, se o Senhor diz que é difícil de um rico entrar no reino, e nós? Quem poderá ser salvo? Jesus vai dizer: para vocês realmente é impossível, mas para Deus nada é impossível. Glória a Jesus. E se para Deus não é impossível salvar, de que forma que Deus fará isso? Qual é o meio que esse impossível irá se manifestar na vida do ser humano? É aí que entra a justificação. Porque escrito está: todos pecaram, todos são dignos da condenação, estão destituídos, afastados, distanciados de Deus pelo pecado. Mas, louvado seja o nome do Senhor, que Deus um dia nos amou, mesmo nós estamos dentro dos nossos pecados, e entregou o seu único Filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, não sofra as consequências do seu pecado, mas aonde abundou o pecado, venha superabundar a graça de Deus. E eu quero trazer aqui a definição do que é justificação. A palavra justificação significa absolvição. Oh, glória a Jesus. É quitar a dívida, é pagar a fiança, é pegar aquilo que nos condenaria e simplesmente financiar diante de Deus. Falar: olha, tá aqui, tá pago. E foi exatamente o que Deus fez. Deus pegou todos os nossos pecados, toda a nossa dívida, e a colocou sobre Jesus Cristo, seu Filho. E Jesus Cristo, que foi obediente, e obediente até a morte de cruz, pegou essa culpa, pegou essa dívida, pegou esses erros e os cravou no Calvário. Aleluia, Jesus. Pendurou no Calvário. Ele se fez maldição em nosso lugar. Isaías declarou que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi no Calvário que Deus manifestou a justificação, a absolvição. É por isso que um pecador como eu, é assim como que um pecador como você, alguém que já foi injusto, maldizente, omisso e outros tipos de pecados que nós já cometemos, que merece ser condenado, será salvo pelo Senhor, porque Deus, através de Cristo, estava justificando o homem, reconciliando o homem, trazendo a esse o perdão dos seus pecados. Isso é justificação. E como exemplo para nós, a Bíblia, eu quero ilustrar, melhor dizendo, isso da justificação como uma cena de um tribunal. Nós, como culpados, e sentaremos na cadeira diante do justo juiz. Do nosso lado terá um advogado de defesa, do outro lado um advogado de acusação, Deus Pai como um juiz supremo assentado ao seu trono,
E o diabo, como advogado de acusação, apresentará diante de Deus provas indiscutíveis de que nós merecemos ser condenados. E Deus, como um justo juiz, um Deus que não se deixa levar apenas pelo seu amor, mas também pela sua justiça, verá nesse documento, verá nessas acusações fundamentos para nos condenar. Mas o nosso advogado de defesa se levantará diante de Deus nesse tribunal e apresentará provas concretas, apresentará um documento não escrito por letras, caneta humana, não escrito por palavras humanas, por mãos humanas, melhor dizendo, mas sim com o seu sangue puro, carmesim, e estará escrito, como ele disse no seu último fôlego de vida no Calvário: está consumado. Jesus estava dizendo: está pago. E é isso que ele vai apresentar ao Pai como justificativa para que Deus não nos condene. Não é por nós, não é pelas nossas obras. Pelo contrário, pelas nossas obras nós merecemos ir para o inferno. Mas pelo sangue de Cristo vertido no Calvário, a nossa dívida foi paga. Nós fomos perdoados, nós fomos justificados. Aleluia! Jesus pagou o nosso preço. Jesus pagou a nossa dívida. E uma outra consequência para nós encerrarmos o vídeo de hoje é que, além de nós sermos absolvidos da culpa, nós sermos perdoados por Deus, nós sermos justificados por Cristo, Deus ainda deixou registrado que não há condenação. O apóstolo Paulo, ele nos declarou na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 33 ao 39, que quem atentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É o Senhor quem nos justifica. E quando Paulo ele fala isso, o reverendo Hernani Dias Lopes, ele fala que isso faz menção até mesmo do tribunal nosso brasileiro, aonde existe a primeira instância, e se formos acusados na primeira, nós podemos recorrer à segunda. Se acusados na segunda, condenados na segunda, recorremos à terceira, e assim sucessivamente, até que todas as instâncias julguem e nós sejamos ou condenados ou absolvidos do nosso crime. Aqui Paulo está dizendo é que o supremo juiz, o supremo ministro, o grande eu sou, o único que tem a palavra para definir quem vai para o inferno e quem vai para o céu, ele é o que declarou a nossa sentença, e a sentença é absolvidos. Queira o diabo ou não, não tem como recorrer a outra instância, porque ele é o supremo tribunal, ele é o superior e a palavra dele é definitiva, então não tem como ter acusação. É por isso, meu amado irmão, que eu digo para a sua vida: você já foi perdoado. O diabo não pode te paralisar pelos seus erros do passado. Eu te convido hoje a assumir uma postura de quem acredita no sangue de Cristo, que você foi perdoado. Ore, faça a obra, busque ao Senhor, sirva ao Senhor de cabeça erguida, porque o do seu passado Deus já não se lembra mais. Então, em nome de Jesus, não deixe essa acusação te paralisar, porque Deus te justificou em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Se esse vídeo te agregou valor, curte, comenta e não se esquece de se inscrever. Até a próxima e a paz do Senhor!